Meu pai fica até 3 meses sem, mas quando começa não consegue parar. O que eu faço para ajudar? Viu? É um exemplo. Uma pessoa que tem problema com álcool, ela em algum momento, muitos momentos, ela vai começar a beber e não conseguir parar. Isso é um sintoma do alcoolismo. O que isso representa? Isso representa para nós um mecanismo cerebral que a gente tem um pouco mais de clareza. O alcoolismo ele se aproveita do nosso sistema de hábitos, né? Você não pensa em tudo que você vai fazer. O seu cérebro desencadeia uma reação, um engrama neuronal, né? Um caminho de neurônios que vão se estimulando e você tem ações mais ou menos automatizadas. Por exemplo, os trejeitos que eu tenho com a minha voz ou com as minhas mãos enquanto eu explico, eu não penso muito sobre eles. Eles saem. Se eu ficasse pensando em cada mínima palavra que eu for falar agora, ou cada gesto que eu for fazer, eu não consigo pensar na explicação que eu tenho que te dar. Então, a maior parte dos nossos comportamentos, eles são hábitos, né? O cérebro aprendeu um caminho e ele repete. O alcoolismo, ele se aproveita desse sistema de hábitos e ele começa a mexer com isso e fazer com que se torne muito difícil parar de beber. Então, o que acontece? Imagina que no seu cérebro tem uma parte da frente, né? Que é o estriado ventral. Não precisa decorar o nome, mas você entender. Essa é uma área em que a gente busca um comportamento pelo prazer que ele causa, ou pela ideia de prazer que ele vai causar. Do tipo assim, você acorda, tá com fome, opa, sobe dopamina no seu cérebro para você se motivar, né? A via ventral, né? O estriado ventral te ativa, enfim, e você começa a buscar o alimento, você se alimenta e satisfaz. Certo? Agora, se você entrasse num processo de compulsão, que é como acontece com o alcoolismo, né? Vira quase que automático, ele vai para o estriado dorsal, é uma parte um pouco mais para trás do cérebro, né? Um pouquinho mais para cima. Um pouquinho coisa mais para cima, porque é tudo muito perto ali. Esse estriado dorsal, o alcoolismo tem essa parte muito mais forte. E o que acontece? Quando ele começa a beber, ele vai ativar esse estriado dorsal, que aí ele se liga, esse estriado dorsal ele ativa áreas ligadas ao movimento, né? E aí você acaba sendo muito motivado a continuar aquele comportamento. E quando ativa essa parte do estriado dorsal, né? O nosso córtex pré-frontal, que é o freio do cérebro, ele tende a não funcionar tão bem, porque ele ativa ali e freia os freios. Imagina, frear o freio, freio não funciona, então vai embora. Ele vai repetindo, vai bebendo, tendo muita dificuldade para parar. Então isso é uma das alterações cerebrais que acontece no alcoolismo. Então, ela está falando, meu pai ele bebe e ele tem dificuldade para parar. Isso é o alcoolismo. Essa pergunta é a mesma coisa que, Vitor, como eu faço para ajudar quem eu amo a parar de beber? É uma pergunta que é boa? É excelente. Mas ela é uma pergunta bastante ampla. Tipo assim, Vitor, me explique sobre matemática. Ou vamos dizer, mas não é tão longe, Vitor. Vitor, me explique como é que funciona uma regra de... Não, eu nem sei explicar. Eu não sou tão bom de matemática. Como funciona um sistema, né? Como eu calculo um sistema? Opa, então a gente teria que organizar muitas aulas para te explicar isso, entendeu? Para você entender parte por parte, para isso fazer sentido. Entendeu? Ou tipo assim, Vitor, como toca violão? Eu também não sei tão bem. Vitor, como é que toca violão? Olha, tem muita coisa para falar sobre como toca violão, né? Não dá para responder isso numa pergunta só, tendo uma resposta que seja mais direta.